Paz e muita alegria a todos os presentes. Que Jesus possa continuar nos iluminando e nos abençoando na nossa grande trajetória nesta existência. Nós sabemos que a bondade de Deus tem sido grande para conosco. Deus, em sua infinita bondade, tem nos dado oportunidade. Mais do que isso, possibilidades para que possamos chegar naquilo que é primordial na nossa existência, que é a nossa evolução espiritual. Todos nós estamos aqui encarnados nesse planeta com essa finalidade de evoluir, de trabalhar os nossos sentimentos, trabalhar os nossos conhecimentos, para que possamos, daqui dessa existência, sair bem melhor do que entramos. Kardec vai nos ensinar que a nossa existência é puramente para trabalharmos essa evolução. É por isso que a doutrina espírita vem nos falando, dessa grandeza que é da oportunidade que Deus tem nos dado de oferecer esta existência. Estarmos perpassando pela vida física. Sabemos que estamos ainda num planeta de provas e expiações, onde todos os sofrimentos, todas as misérias, todas as dificuldades ainda imperam. Mas esse planeta, a gente vê que é belo. Belo na sua forma da natureza, belo em tudo dos seus aspectos. Então aqui, a Terra é o grande educandário de almas para a evolução. E nós, os alunos, do grande Mestre Jesus, que veio e nos ensinou passo a passo, o modo que vamos trabalhar a nossa evolução espiritual. Jesus começa pela fé, nos falando da grandeza da fé, de que se nós não tivéssemos fé, dificilmente iríamos avançar nessa nossa existência, nessa nossa proposta evolutiva. Porque todo aquele que perde a fé em si, perde a fé em Deus, fica difícil. Então por isso que Jesus falou tanto na fé, que aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ele dirá à montanha, transporta, e a montanha transportará. Nessa maneira figurada que Jesus diz das montanhas, ou seja, as dificuldades. Todo aquele que tem uma pequenina fé, ele consegue transpor, ele consegue seguir adiante na sua existência. Como é triste, perder a fé. Como é triste não trabalhar esse sentimento sublime. Porque fé é a certeza absoluta da providência divina. Estando na dor ou estando na alegria, é necessário manter essa fé no nosso Pai de amor e bondade, que tudo criou, que tudo faz para a nossa felicidade. Mas felicidade é algo complexo, que os Espíritos vão dizer que nesse mundo é difícil felicidade. Nesse mundo de provas e expiações, é difícil a felicidade. Que temos às vezes momentos felizes, mas essa felicidade permanente é difícil ainda, aonde ainda impera a falta do amor, a falta da caridade, a falta da compreensão e de todas aquelas virtudes que Jesus trouxe. À medida que vamos avançando nesse processo, a felicidade se torna grandiosa. Porque a felicidade nada mais é do que a consciência tranquila. A consciência tranquila. Tanto que Kardec vai perguntar aos espíritos superiores, no livro dos Espíritos, na pergunta 922, se é uma medida comum de
felicidade a todos os homens. Qual a medida comum de felicidade a todos os homens? Ou seja, o que torna as pessoas felizes? E os Espíritos responderam em duas etapas. Para a vida material é a posse do necessário. Ou seja, você contentar com aquilo que tem, ser feliz com aquilo que Deus lhe propôs. Não que seja proibido você lutar dentro dos processos lícitos para ter mais conforto, mais bens, né? Tudo isso são bênçãos de Deus. A doutrina espírita não proíbe ter as coisas, lutar honestamente para adquirir os bens. A doutrina espírita nos fala do apego, da dificuldade que é o apego quando o espírito vê apenas nos bens materiais a sua felicidade. E eles vão responder na segunda resposta. Para a vida espiritual a felicidade é a fé no futuro, né? E a consciência tranquila. Ou a consciência tranquila e a fé no futuro. Então tudo passa por essa consciência tranquila. Se damos a consciência tranquila, tudo é felicidade. Porque quando se tem a consciência pesada, tudo se torna difícil. Porque os Espíritos vão nos dizer aqui, a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então a consciência tranquila é o grande patamar da nossa felicidade. Basta vermos que quando agimos de forma errada, a nossa consciência acusa. Você não dorme, não se alimenta direito, fica inquieto, ou seja, é a consciência acusando daquele modo que você comportou. Então a consciência tranquila é tudo para nós, diante da nossa existência, né? Nessa proposta que Jesus nos fala, nesse primeiro patamar, nessa primeira escada, que é de trabalharmos a fé, que é a certeza absoluta na providência divina. Que irá termos problemas, que dificuldade irá nos apanar às vezes na vida. Qualquer um de nós que estamos aqui pode de uma hora para outra estar enfrentando uma dificuldade, um problema, né, que nos deixa às vezes fora do prumo, que nos faz indagar a Deus o porquê disso tudo. E a doutrina espírita vem nos explicar que tudo tem uma razão de ser. Tudo tem uma razão de ser. Nada é aleatório, né? Porque o Evangelho vai nos dizer que a causa das nossas aflições são de causas anteriores, ou seja, de outras existências, muitas das vezes. E pode ser da própria existência atual. Não são de causas anteriores e causas atuais. Vai nos dizer o Evangelho lá no capítulo 5, né? Que tudo tem uma razão de ser. Que muitos irmãos que hoje padecem grandes provas, grandes expiações, que a gente fica por entender, né, o que a pessoa fez para tanto sofrimento. Remonta ao passado, porque Deus é justo, Deus é soberanamente bom e justo. Por que nós temos uma saúde relativa boa e aquele outro renasceu em uma grande dificuldade? Não seria justo. Então remonta uma causa. Todo efeito tem uma causa. Então a causa está lá no passado, né? Porque quem não aproveitou, quem barateou o tempo, quem cometeu crimes, é natural que na próxima existência ele venha com dificuldade, porque tudo fica impregnado no nosso perispírito, né? Tudo que nós fazemos fica registrado, né? Tudo que pensamos cria. O Emmanuel vai nos dizer que o pensamento é vida. Tudo que nós pensamos cria. Porque tudo é como a gente pensa ser. Se eu pensar que a minha vida está ruim, vai ficar ruim, porque eu estou projetando isso.
Eu estou alimentando isso. Né? Daí o bom pensamento, daí o bom altruísmo, porque o otimista levanta e age, o pessimista senta e lastima-se. É diferente e causa grande dificuldade. Então, a questão do pensamento, há de vigiarmos o nosso pensamento dia a dia. Olha que não é uma tarefa fácil, né? Mas é um grande desafio para nós estarmos sempre com um pensamento positivo, com um pensamento otimista. Pessoas que enfrentam doenças de muita dificuldade, como um câncer, por exemplo, a gente vê aquelas otimistas, aquelas que perseveram, vai longe, né? Pode até vir perecer, mas vai longe. Você vê que o pensamento ele influi, o pensamento é vida. Então há de trabalharmos sim os nossos pensamentos, estando no lar, né? Como nós precisamos vigiar os nossos pensamentos, o que Jesus já tinha dito, né? Vigiai e orai, porque o lar é o nosso reduto, é o lugar abençoado que Deus nos colocou. Quanto precisamos ali trabalhar os bons pensamentos para que tudo se caminhe, né, dentro dos desígnios que Deus nos concedeu. Então a fé é importante. Sem fé nós não avançamos. É necessário essa certeza absoluta nos desígnios de Deus. Aceitar os desígnios de Deus, mas com trabalho ativo. Porque muitas vezes pensam, mas a doutrina espírita fala que eu errei no passado, então eu estou enfrentando isso agora, mas Deus quer sempre lutando, né? A luta é permanente, né? Deus não nos quer estacionados, estagnados numa dificuldade. Estamos aqui para trabalharmos as nossas deficiências. Se eu tenho inimizade com alguém, se eu tenho algo com alguém, eu preciso trabalhar isso todos os dias. Não é uma tarefa fácil, porque o perdão, que é a segunda etapa que queríamos falar, é algo que nos causa ainda grande dificuldade. Às vezes qualquer coisa nós não aceitamos. Perdoar é você seguir adiante. Não perdoar é você ficar algemado à situação. Perdoar não é esquecer a ofensa. Se alguém lhe ofende, você não vai esquecer, porque temos neurônios, temos células, que todas as vezes que lembrarmos ou vermos a pessoa, então o que é perdoar? É você não dar mais importância, é você não fazer daquilo o seu sofrimento. Quantas vezes falando, hoje está fazendo 1 ano que fulano me fez algo, 1 ano trabalhando esse sentimento dentro do coração. Por isso Jesus multiplicou esse sentimento. Devereis, Senhor, perdoar até 7 vezes? Não só 7, mas 70, quer dizer, todas as vezes que se vier necessário, porque isso significa uma libertação, significa você entregar a Deus isso e seguir adiante. Mas se não perdoar, se guardar mágoa, ressentimento, vingança, fica aprisionado, sofrendo na situação. Todo mundo aqui já leu a literatura do André Luiz, que vai lá desde o livro Nosso Lar até o livro E a Vida Continua. O que falam aqueles livros? Dramas de irmãos que estavam aqui e retornaram para o mundo espiritual em grandes dificuldades, né? Inclusive ele, que é um médico aqui na Terra, não é isso? E se apresenta no mundo espiritual numa grande dificuldade, devido aos excessos que ele cometeu. Até que, num despertar, numa prece, é onde o mentor, que é o Clarencio, acha
meios de auxiliá-lo. Veja como é difícil os Espíritos nos auxiliar se nós não demos guarida, se nós não demos sintonia para isso, né? Ninguém vai fazer uma pessoa parar de beber no alcoolismo se ele não quiser. Então é difícil. Então parte de cada um de nós a vontade dessa melhora íntima, né? Dessa perseverança, dessa fé, desse perdão que vai tanto nos libertar, vai tanto nos fazer bem, ao contrário do ódio, do rancor, que vai nos causar até doenças. Porque os Espíritos vão nos dizer que quantas doenças é originária aí dos sentimentos, né? Dos sentimentos negativos que vamos tendo. Então é necessário trabalhar isso dentro do nosso coração. Maria Dolores, no livro Coração e Vida, ela nos dá uma receita de como devemos viver a nossa vida aqui na Terra. Ela vai dizer assim: levanta-te a cada dia, pensa em Deus, louva e agradece, mesmo num lance de prece, a bênção de trabalhar. Depois cumpre as obrigações que a vida te deu às horas, doando paz onde moras, partindo do próprio lar. Se resguardas na lembrança alguma ofensa sofrida, deixe a ofensa esquecida na luz do eterno bem. Não busque descanso inútil, trabalho é apoio preciso. Não afaste o teu sorriso do coração de ninguém. Exerce a beneficência das palavras benfazejas. Se não tem o que desejas, contenta-te com o que tens. Às vezes, para quem sofre, o momento de alegria é simplesmente um abraço, simpatia, que é sempre o melhor dos bens. Não esmoreças, o trabalho aprimora o mundo todo. Muita flor vem do lodo, muito amparo vem da dor. Então serve, ensina, reconforta na fé viva em que te alcança, porque é entre as luzes da esperança que começa o reino do amor. Veja como a mentora dá uma lição poética, trafegando em todos os caminhos que devemos seguir na nossa existência. Porque a nossa existência é bela, é nos dada por Deus. Se Deus nos colocou nesse lugar com as pessoas que estamos, é porque é necessário. Deus é todo perfeição. Às vezes, como no de Sheila, às vezes nem tudo está bem, mas tudo está certo. Estamos no lugar que deveríamos estar, que Deus nos colocou. Mas eu pedi para vir nessa família, que esse povo gostou, sim. É ali que você tem que estar, para que você lhes auxilie e eles vos também auxiliem. Tudo está certo no seu lugar, pelos desígnios de Deus. Então, fé, perdão, caridade. Como é bonito a caridade, né? Como é bonito trabalhar esse sentimento dentro do nosso coração. Porque o que é caridade? Caridade é quando não pensamos só em nós, pensamos na felicidade do outro, né? Isso dá uma satisfação íntima muito grande, de você auxiliar. A Casa Espírita tem várias atividades em que podemos participar, amenizando o sofrimento do outro, né? Para que possamos, então, nesse sentimento sublime, que é de fazer o bem, que é de fazer a caridade, que é desejar o outro, é aquilo que Jesus nos pediu, né? Fazer ao outro o que gostaria que o outro nos fizesse. Então a caridade é um sentimento que devemos trabalhar nele, porque ele é
o exercício do amor. Todo aquele que está em caridade, todo aquele que está no trabalho em favor do próximo, ele está no exercício de desenvolver o amor. O amor é algo complexo. A gente não... Quem ama profundamente? Nenhum de nós. Estamos longe ainda desse sentimento sublime. Mas a caridade fica como um exercício, porque ela é de todas as horas, né? Todos os dias, desde a hora que levantamos, a oportunidade de se fazer o bem para alguma pessoa, que independe de situação financeira, porque eu posso, numa oração, numa vibração, prestar um auxílio, num abraço apenas, soerguer alguém que está desanimado. Então, a caridade é o grande exercício do amor. A professora, quando quer que o aluno aprenda a matéria, a professora passa exercício. Quanto mais exercício, mais o aluno fixa a matéria. Não é isso? Qual que é a nossa grande matéria de desenvolver? É o amor. Esse é o amor, é a grande matéria que Jesus nos pede, que Deus nos pede. E o grande exercício seria, então, a caridade. Porque quando eu levo a cesta que alguém precisa, quando eu oro para alguém, eu estou... Não que eu ame essa pessoa do fundo, mas nesse desejo de fazer o bem, eu vou sedimentando esse sentimento dentro de mim. Todas as grandes almas, você vê que elas mergulham na caridade. De uma Madre Teresa de Calcutá, passando por um Francisco de Assis, de um Xavier, até no conceito da religião católica, os papas, e todos estão nesse sentimento de caridade, porque ela é a grande proposta que vai nos desenvolver, que vai nos elevar. Porque às vezes, do que me adianta, né, ser amigo da verdade, se diante de meu companheiro eu não tiver a caridade? Do que me adianta ajudar a toda a humanidade, se de repente um só companheiro eu não tiver a caridade? Do que me adianta lá fora repartir felicidade, se dentro da minha própria casa eu não tenho caridade? Porque isso acontece, né? Quantas das vezes lá fora é bom, mas dentro de casa falta-lhe um pouco, ou muita caridade. Do que me adianta saber o idioma da bondade, quando estou falando de alguém, comentando sobre alguém, eu não utilizo a caridade. Precisamos ver as pessoas com olhos espirituais, né? Vemos as pessoas com olhos materiais, e isso nos rebaixa, porque quando a gente vê as pessoas com olhos espirituais, a gente vê que é um espírito que está naquela dificuldade, mas que tardar pelas existências, né, pelas reencarnações, pela dor, a pessoa vai chegar a um processo evolutivo. Quem lê o livro há 2000 anos vai ver lá Publio Lentus, que é o Emmanuel de hoje. Publio Lentus esteve cara a cara com Jesus, não seguiu ele, chorou, né? Mas Jesus falou para ele: é o minuto de agora ou mais um século de sofrimento? A gente vai lá no livro 50 anos depois, né? Ele reencarna lá como Nestório, um escravo, né? E vai seguindo a sua luta. Jesus, o mestre maior, quando teve com ele, já sabia do Emmanuel de hoje, mas em nenhum momento forçou ele: não, você tem que vir comigo. Não, respeitou o tempo dele. Cada um tem
seu tempo. Cada um tem as suas escolhas. Já quando olhamos Paulo nas portas de Damasco, que saiu para perseguir, né? Ele saiu para prender Ananias. Vamos matar Ananias e fazer uma bagunça. De repente, nas portas de Damasco, não é isso? Quem leu o livro Paulo e Estevão vai ver que ele viu Jesus, ouviu uma grande luz que falou que é para ele que é Jesus. Ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? Ou seja, estava preparado, estava apenas para um despertar. Então cada um tem o seu tempo. Cada um de nós estamos aqui, é um mundo à parte, com as suas vivências na existência. Cada um traz uma bagagem evolutiva. Como que eu posso exigir que a pessoa seja o que ela ainda não tem possibilidade de ser? Isso é tão profundo, né? Como que eu vou exigir? Não posso exigir, porque nem eu sou assim. Eu também estou nas minhas lutas. Então, esses olhos espirituais, a gente vai ver que a pessoa está nessa condição, mas vamos olhar como Jesus olhou o Emmanuel, o grande Emmanuel de hoje, lá na frente, vendo um espírito já evoluído. Então, o Evangelho tem trabalhado em nós todos os recursos, né, para alcançarmos esse processo evolutivo. O Evangelho segundo o Espiritismo tem 4 mensagens importantíssimas, que é do Espírito Lázaro. Todas as mensagens, essas 4, está assinada pelo Espírito Lázaro. A primeira mensagem, está lá no capítulo 9, é a afabilidade e a doçura. Só o título já viu que precisamos trabalhar esse sentimento, a afabilidade e a doçura. Lá o Evangelho vai dizer assim: a benevolência, que é fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura. A benevolência, que é fruto do amor ao próximo, ou seja, quando estamos desejando o amor ao próximo, produz esse sentimento, a afabilidade e a doçura. É bom conviver com alguém afável e doce, né? Você fica encantado, à vontade. Há pessoas que você tem vontade de ficar perto deles o tempo todo, porque eles têm esse sentimento, tá? Ou desenvolvendo esse sentimento, a afabilidade e a doçura. Isso atrai, isso, né, agrega. A outra lição, também está no capítulo 9, é a obediência e a resignação. Lá vai dizer assim: a obediência é o consentimento da razão, e a resignação é o sentimento do coração. Obediência aos desígnios de Deus, mas, como eu disse, com trabalho, ativamente, não cruzando os braços. A outra lição é a lei do amor, quando Lázaro vai dizer assim: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. No seu início tínhamos senão instinto. Aí vai falar do processo evolutivo. No seu início tínhamos senão instinto, mais avançado e corrompido, sensação, mais purificado, sentimento. E o ponto delicado do sentimento é o amor, né? Mas não o amor no sentido vulgar, mas é aquele sol interior, né, que reúne no seu foco ardente. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem as agruras do corpo nem da alma. Seus pés são leves e vive como transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, o amor, ele fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram o céu. Ou seja, ele está falando lá do cristianismo primitivo, quando
aqueles irmãos, entendendo esse sentimento profundo do amor ao Cristo, né, se entregou aos leões, às arenas, né? Ele está falando isso aí, essa lição no capítulo 11, item 8, a lei do amor. E a última lição está lá no capítulo 17, o dever. O dever é obrigação moral, primeiro para comigo e depois para com o outro. Eu tenho que estar sempre olhando a mim. Jesus foi categórico em dizer: vede, né, uma trave, né, no olho e não vê o cisco. Vede um cisco no outro e não vê a trave que está no seu. Fazendo essa comparação de não julgar, né? Porque muitas das vezes temos esse ímpeto de olhar o outro, condenar o outro e julgar o outro, olhar a vidraça do outro, né? Tem até aquela história que tinha uma mulher que sempre falava da roupa da vizinha, que ela olhava na vidraça, né? Olhava pela vidraça, nossa, não olhava, uma mulher não lava a roupa está sempre, lava, a roupa está sempre suja. Mas ela foi ver um dia, era a vidraça dela que estava suja, né? Ela via a sujeira pela vidraça, né? Então assim somos nós, né? Há de corrigir a mim, o outro cabe a ele trabalhar, porque a evolução ela é individual. Embora vivemos em sociedade ou coletivamente, cada um vai ter que trabalhar para o processo evolutivo. Lá no mundo espiritual não tem como eu chegar lá e falar: eu fui amigo aqui do rapaz e vai me interceder por mim. Não, se você não trabalhou, você não adquiriu, você não estudou, você não amou, fica difícil. O trabalho é de cada um, ele é individual. E temos tido tanto, né, as possibilidades de trabalhar isso. Porque, embora vivemos nesse mundo difícil, né, o mundo ainda que você liga o aparelho de televisão, você vê tanta coisa, né? E eu digo para vocês, esses programas de sai sangue, televisão sai sangue, nós não devemos assistir isso, entendeu? Isso aí faz um mal danado. Quantas pessoas ficam muito pessimistas vendo aquilo, porque o mundo não é aquilo. Há muita coisa boa sendo feita. O Evangelho vai dizer: olha, o bem é tímido, né? Ainda é tímido. Há muita coisa boa sendo feita. Há mais pessoas boas do que ruins, do que aquelas que insistem ainda no mal. Só que o mal faz um barulho muito grande, vai dizer o Evangelho. Então há muitas coisas sendo feitas no mundo. Também da Maria Dolores, ela vai dizer assim: não temas, alma querida, o vendaval que escutas, a terra que vibra em lutas nesses dias de transição. Prossegue nos clarões da fé, varando os campos sombrios e os imensos desafios que agitam a multidão. Aqui se fala em guerra, ali é o ódio avançando, mais além é as provas em bando, num duro clamor. Entretanto, continuas firme e atento, plantando em cada momento a paz que procede do amor. Seja o ouvido que extingue a gritaria e o insulto, seja o braço forte que serve sem reclamar, seja a palavra que ilumina, em qualquer parte, em qualquer lugar. Não temas, alma querida, não estás a sós. Muitos somos, e na grande caravana de ajuda humana, nós sabemos que o excelso guia é Jesus. Então confiamos nesse mestre superior, que tudo tem nos feito para nos ajudar. Confiamos na espiritualidade amiga, que tanto tem lutado, né?
Veja que os Espíritos nos falam, olha, cada um tem um anjo da guarda. Interessante isso, e nós não, às vezes ignoramos esse Espírito que está para nos auxiliar. Então, mas como que eu vou conversar com ele? A prece, né? Que recurso valoroso é a oração. Como devemos orar? Não viver só de oração, mas como devemos ter um minuto, segundos no dia, para elevarmos o nosso pensamento e agradecer a Deus pelo que temos, pela vida e até pelas dificuldades, porque as dificuldades vão nos dar força para seguir em frente, porque não há dificuldade que não possa ser transposta, que não possa ser solucionada. Tudo tem uma solução. Até a morte. A doutrina espírita vai nos dizer que a morte é a própria vida. Quando entramos aqui, é um processo de experiência. Quando retornamos, é um processo de estarmos na vida eterna, de estarmos na verdadeira vida. Sabemos que a nossa passagem aqui é breve. É breve. Essa é a única fatalidade que a doutrina espírita fala, ó, isso é fatal. Não tem como mudar. Nós temos um período aqui na nossa existência. E ao retornarmos ao mundo espiritual, como vamos estar? Vamos estar como vivemos. Porque morre como se vive. Morre como se vive. E como é bom, então, adentrar ao mundo espiritual, sabendo na eternidade da vida, que estamos, então, com essa consciência tranquila que falamos lá no início. Porque é necessário realmente a consciência tranquila. Que possamos estar sempre envoltos nos bons pensamentos, que possamos tirar segundos dos dias para meditar, ler uma página, né, de algum livro, de alguma mensagem. Esse livro, por exemplo, existe 180 mensagens. Né? Você começa a ler uma por dia e meditar nela, o que o Emmanuel está falando, um minutinho do dia. Né? Sobretudo para agradecer, porque muito pedimos, né? Muito pedimos. E realmente, Jesus fala, pedi e obtereis. Realmente ainda temos essa necessidade de pedir a Deus. Mas muitas vezes, ou quase sempre, os nossos pedidos eles são passados por dois crivos: necessidade e merecimento. Mas eu tenho pedido a Deus tanto, e isso não tem conseguido. É necessário isso que você está pedindo para a sua existência? Você tem merecimento para isso? Estamos lá, incluídos na lei de causa e efeito. Então passa por necessidade e merecimento. Muitas coisas, às vezes, que nós pedimos, não será útil. Né? Vai mais dificultar a nossa existência do que melhorar. Porque o Pai tudo sabe. Tudo que nós recebemos, que pedimos e recebemos, é porque já estamos lá no estágio de merecermos aquilo que nós pedimos. Que possamos então entronizar no altar das nossas consciências sempre esses bons pensamentos e essa fé absoluta na providência divina. Que tudo passa, tudo é apenas uma experiência. Toda dificuldade passa. Se analisarmos a nossa vida, quantas dificuldades nós já passamos? Observe, pense um pouco e vê quantas coisas se passou. Porque nada é permanente. Né? Tudo tende a passar. Tudo tende a se renovar. E renova com mais amplitude quando vamos trabalhando aí em cima
do roteiro que Jesus nos deixou. Porque o Mestre Jesus desceu das alturas celestes e veio nos trazer um roteiro de luz. Tudo que Jesus falou foi palavras de vida eterna. Tudo que Jesus falou foi para nós. Né? Para nós. Embora tenha curado corpos, né? Jesus falou para o Espírito. Para o Espírito. Todas as suas palavras são palavras de vida eterna. Então, lembrando Emmanuel, encerrando, você já está cansado, vamos lembrar do Emmanuel quando ele diz: estando no lar, amor nas leis de Deus. Na rua, seguir com Deus. No trabalho, servir com Deus. Junto aos outros, lembrar-nos de Deus. Em tudo, mas em tudo mesmo, pensarmos em Deus. Muita paz para todos.